Muito boa noite, participantes do EFA. Bom, para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Gratidão a Elic, gratidão tanto por poder fazer parte desse grupo que a gente está vendo uma evolução tão gostosa, quanto por ter sido convidada para poder participar efetivamente, ajudar todos vocês a evoluírem nesse processo, né? Então hoje a gente começa o nosso segundo módulo. E o primeiro a gente falou bastante de autoconhecimento, a gente já se conheceu bastante, isso vai ser muito bacana e muito importante para a gente continuar progredindo. Hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo e mais para frente vocês vão entender o porquê, mas para a gente começar a tratar de gestão do tempo é importante a gente ainda dar uma insistidinha em quem somos nós. Então eu vou começar perguntando para vocês, pedindo para vocês refletirem: quem é você? Não, eu não quero saber tua profissão, não quero saber se você é engenheiro, coach, veterinário, médico, radialista, não me importa. Eu não quero saber se você é mãe de fulana, pai de ciclano, filho de beltrano, irmão de não sei o que. Não importa, esses são papéis que você representa. Tua profissão é uma função que você tem na sociedade. Eu não quero saber isso. Eu quero saber quem é você de verdade. Quem está aí dentro? Como você é? O que te faz feliz, o que te dá tesão de vida, o que te move, o que te transforma, o que te dá garra, vontade de agir. Quem é você? Quem tá aí dentro? Quem tá se manifestando dentro desse seu corpo? Qual é a sua real missão de vida? Para que você tá aqui? Aí você vai me perguntar: não sei, Vanessa. Então eu vou pedir para vocês, aproveitando que vocês estão com papel, caneta na mão, refletirem o seguinte: qual é o legado que você quer deixar? O que de importante você quer deixar nesse mundo para os teus filhos, para tua família, para quem trabalha com você, para quem te cerca no mundo? O que de importante você vai deixar para a humanidade? Pensa como se você tivesse agora, as pessoas estivessem velando o seu corpo, você passou por toda a sua vida, e o que essas pessoas comentam? Qual é o legado que você deixou? Saibam que só uma pequena parte das pessoas vivem de fato a vida dos seus sonhos. É preciso muito esforço, é preciso viver a essência, é preciso ação firme para a gente viver nossa real vida. E você vive a vida do teu sonho? Qual é a vida do seu sonho? Aproveita esses minutinhos para planejar, para pensar quem você é, o que você quer, qual a tua missão, para que você veio, aonde você quer chegar. Isso tudo vai ser muito importante. Vocês receberam uma ferramenta chamada Roda da Vida. É uma ferramenta que a gente usa bastante no coach. Ela é como se fosse uma pizza com 10 fatias. Cada uma dessas fatias representa uma área da sua vida. E como que funciona? Vocês estão vendo lá no centro dessa pizza tem um pontinho preto que representa 1. E na parte mais externa desse círculo tem o número 10. Como que a gente vai fazer o preenchimento dessa ferramenta? Eu vou perguntando para vocês sobre cada uma das áreas da vida de vocês e vocês vão preenchendo com um nível de satisfação. Então eu tenho um nível muito baixo de satisfação nessa área. Eu preencho lá só um triângulozinho, só um. Puxa, eu tô super satisfeita, eu preencho os 10, eu pinto os 10. Eu tô bem satisfeita, mas tem um pouquinho para melhorar. Então eu pinto 8 ou 9. Então, quem vai me falar esse valor do grau de satisfação de vocês é você mesmo, tá? À medida que eu for perguntando, vocês vão preenchendo e pintando. Eu sugiro que a cada área que eu fale, por exemplo, a primeira que eu vou falar vai ser lazer. A hora que eu falar lazer, explicar um pouquinho, você pinta, dá um pause no vídeo para dar tempo de você refletir, pintar com calma e depois continua. Combinado?
Outra coisa, como é que funciona, qual é a teoria da roda da vida? Vamos imaginar como se fosse uma roda de bicicleta, só que esse pneu não é aquele que fura, é um pneu de borracha maciça, tá? Vamos supor agora que a gente tem um triângulozinho faltando nesse pneu, então a gente tem uma roda completa e um dentinho para dentro. A hora que a gente tentar girar essa bicicleta, quando parar nesse dente, a bicicleta trava. Não tem roda para girar, ela para. E assim é com a nossa vida. Se a gente tem alguma área que não está fluindo, parece que todas as áreas começam a ir mal. Então, por exemplo, eu tô com meu relacionamento tá ruim, aí eu não tenho cabeça para ir pro trabalho, aí meu trabalho começa a ficar ruim, aí eu não rendo como eu rendia antes, minhas finanças começam a ficar ruim, parece que tudo atravanca, tudo dá errado, e é simplesmente por isso. Eu preciso que a minha roda da vida ela funcione de uma maneira uniforme e quanto mais para as extremidades, melhor, para que minha vida possa fluir. Então ela é importante, é muito difícil alguém estar com a roda da vida toda 10, tudo excelente. A gente sempre tem uma areazinha onde a gente precisa dar uma atenção maior. E a importância da roda da vida é justamente a hora que a gente preencher, a gente vai conseguir olhar e avaliar qual área a gente precisa dar mais atenção agora. Vanessa, eu descobri que eu preciso dar atenção para minha área profissional, tá super ruim na minha roda da vida. Tá, como que eu melhoro isso? Existem algumas coisas que eu faço para melhorar, por exemplo, tempo, atenção, foco e dedicação. Se eu não tiver, e energia, se eu não tiver tempo, dedicação, foco, energia, se eu não olhar para essa área da minha vida com cuidado, com carinho, falar, não, peraí, eu vou te dar tempo, eu vou te dar energia, meu foco vai ser você e agora você vai melhorar. Isso não melhora, porque eu deixo ela de lado e aí eu trabalho as outras, mas para as outras fluírem eu preciso melhorar essa área. Então, o importante dessa roda da vida vai ser vocês diagnosticarem aonde vocês precisam focar para ampliar os resultados de vocês como um todo, ok? Vamos começar por lazer. Como você se sente com relação ao seu lazer? Você pratica o que você gosta? Vamos supor que meu lazer é dança de salão, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de sair com amigos, de sair com familiares. De 1 a 10, o quanto eu tenho praticado isso? Eu acho que eu pratico bem, acho que eu faço bastante, mas posso melhorar, então acho que eu vou pintar até o 8. Ou não, eu não tenho tempo para cuidar do meu lazer, eu não faço nada por isso. Vou pintar no 1 ou no 2. Então veja qual o teu grau de satisfação e pinta lá no lazer. Segunda área, financeira. O quanto você está satisfeito com as tuas finanças? Veja bem, eu não perguntei se você ganha bem. Perguntei o quanto você está satisfeito. Pode ser que você ganhe muito bem, mas que você gaste muito. Então você não está satisfeito. Por outro lado, pode ser que você não ganhe tão bem, mas você é super econômico, tem as finanças todas controladinhas e você fica satisfeito, sobra um dinheiro legal no final do mês, então isso te satisfaz. Então verifique o quanto você está satisfeito com as tuas finanças. Ok? De 1 a 10. Próxima área, profissional. O que você faz como profissão te motiva, te engaja, você acorda de manhã com vontade de trabalhar, de fazer o bem, de melhorar teu trabalho e produzir mais. O que você faz profissionalmente está alinhado com a sua missão de vida. De 1 a 10. Intelectual. O quanto os teus conhecimentos te satisfazem, os livros que você lê, os cursos que você frequenta, o quanto você se sente plena intelectualmente para continuar trilhando esse caminho, o quanto isso já te satisfaz, emocional, o quanto você tem controle sobre os teus sentimentos, o quanto você está satisfeito com esse teu controle sobre os sentimentos. Mas, Vanessa, como assim controle sobre os sentimentos? Vamos supor uma situação hipotética, você toma uma fechada no trânsito. E aí você fica nervosa, aquilo já estraga teu dia, e você xinga o cara que te fechou, e você chega no escritório e reclama com todo mundo, mas que droga, porque eu peguei trânsito, porque o cara... Você não tem controle nenhum sobre a tua emoção. Nessa situação, você não teve controle sobre a tua emoção. Será que um evento que não te causou, no final, problema nenhum,
poderia ter te tirado do teu estado normal. Então, isso é ter controle emocional. Numa briga, numa discussão, o quanto você se altera com essa briga, o quanto isso te prejudica. Então, isso é ter controle emocional. Pode numerar de 1 a 10. Espiritual. O quanto você se sente conectado com algo maior. Independente da religião, cada um na sua religião, mas o quanto isso te preenche, o quanto você sente que você está completo, seja pelo Espírito Santo, por Deus, pelos ensinamentos de Buda, pelas doutrinas espíritas, não me interessa qual a tua religião, mas o quanto isso te completa, o quanto isso te preenche, o quanto isso te satisfaz. De 1 a 10. Física. Você pratica atividades físicas? Você está satisfeito com o seu corpo? Você está satisfeito com a sua aparência? O quanto você está satisfeito? De 1 a 10. Eu estou satisfeita, eu acho que eu estou com um corpo legal, acho que eu sou bonita, mas eu não estou fazendo exercício da forma como eu deveria, eu poderia melhorar minha alimentação, até para melhorar minha saúde. Então, vou dar uma nota 6. Algo nesse sentido, tá? O quanto a tua saúde, a tua aptidão física, o que você faz por isso, te satisfaz. Próximo nível, relacionamento íntimo. O quanto você está satisfeito com o relacionamento com o seu namorado, namorada, esposo, esposa. O quanto você se sente completo, o quanto você se sente amado, o quanto você se sente acalentado. De 1 a 10. Aí você vai me perguntar, Vanessa, mas eu não tenho namorado, eu não sou casada, eu não tenho um relacionamento amoroso, o que eu faço? Aí eu mudo um pouquinho a pergunta, o quanto você se sente satisfeito com a sua situação. Claro que ninguém foi feito para ficar sozinho e ninguém quer ficar sozinho. Mas, de repente, no momento atual, você se sente completo com você se sente adequado. Qual é o teu nível de satisfação nesse quesito? De 1 a 10. Aí a gente passa para relacionamento social. Relacionamento social são com os teus amigos, teus colegas de trabalho, teus colegas, não sei, talvez de faculdade. O quanto esse relacionamento flui, o quanto você se sente integrado à turma, o quanto isso é natural para você. De 1 a 10, o quanto você se sente preenchido e completo com essa turma, com essas pessoas que fazem parte do teu ciclo social. Aí a gente conclui com relacionamento familiar. O quanto o relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua família, te preenche. Não sei se aqui vai entrar com esposo e filho, se vai entrar com pais, se vai entrar com irmãos. O quanto você se sente integrado, o quanto você se sente satisfeito e feliz com as pessoas que convivem e vivem com você. Aí você me pergunta, Vanessa, eu moro sozinho. Tá, então, e com o relacionamento com os teus pais, tio, irmão, não sei, qualquer familiar, como que é esse teu relacionamento? Tem muita briga? Não, a gente se dá super bem, eu sou feliz, eu acho que a gente se visita na medida que tem que se visitar, a gente compartilha, a gente divide, a gente se ajuda, a gente brinca juntos. O quanto isso te preenche? Pinta também ali o espacinho de 1 a 10, de acordo com o teu nível de satisfação. E aí a gente já vai ter a roda da vida completa. Então, se você olhar para ela de cima, ela vai ser como se fosse uma pizza e cada fatia, uma vai estar maior que a outra, de acordo com o que você pintou. Quanto maior a área pintada, significa que tua vida está mais equilibrada, está melhor, porque todas as tuas áreas estão com um nível de satisfação maior. Agora, se a gente tiver, por exemplo, tudo pequenininho, vamos supor que você pintou 2 na maioria, ela está equilibrada, mas de uma maneira que ela poderia estar melhor, que ela poderia ser melhor trabalhada, melhor aproveitada, né? Então a gente vai enxergar essa roda da vida como se fosse
uma roda de bicicleta. Se esse pneu tiver furado, uma roda uma roda de bicicleta, ela pode murchar, né? Como se fosse mais antiga, como se fosse uma borracha dura, que ela poderia ter algumas entradas e pudesse criar uns dentes. Vamos supor que ela tem um dente para dentro que representa uma área tua que não tá boa. Então vamos supor que você tem 8, 7, 8, 9, 6, de repente você tem uma área que tá com 2. Aquilo cria um dente. E a hora que a gente tentar girar essa roda, ela vai travar nesse dente e não vai para frente. É o que acontece na nossa vida. Então tem horas que a gente vira e fala, ai, nada dá certo porque meu emprego tá ruim, meu relacionamento tá ruim. Na verdade, quando acontece isso, é porque alguma área da nossa vida tá atravancando as outras. Então eu preciso, de repente, descobrir qual é essa área, e a hora que eu conseguir puxar essa área um pouquinho para fora, eu consigo fazer minha roda girar. Eu consigo fazer com que as outras áreas comecem a fluir, com que as outras áreas se expandam. E, de repente, eu achava que o problema era no trabalho, mas meu problema era em casa. Eu resolvi uma situação com o meu parceiro em casa e de repente meu trabalho começa a fluir. Então, a hora que a gente consegue visualizar essa roda da vida, a gente consegue enxergar aonde está o nosso calo. E aí a gente consegue ir atrás de resultados, tá? Então, com a tua roda preenchida, eu vou pedir agora para você dar uma olhada como anda a tua satisfação em cada área da sua vida. E eu vou te fazer uma pergunta. Você abriria a mão de alguma dessas áreas da sua vida? Muito provavelmente não, né? Todas as áreas que a gente citou são áreas muito importantes. Então, se eu perguntar, abre mão do teu relacionamento amoroso? Eu falo, não. Eu falo, então tá bom, então fica com ele, mas abre mão do teu profissional? Não. Então abre mão do teu lazer. Não, você não quer abrir mão de nada? Não, você não pode abrir mão de nada, porque é justamente a congruência de todas essas áreas que vai fazer tua vida fluir. Então realmente não abra mão de nenhuma área, por mais que alguém te peça isso. Só que é fácil pra gente falar, não vou abrir mão de nenhuma área. Só que você concorda comigo que se você quiser que cada uma dessas áreas fluam, você precisa colocar foco, atenção, energia em cima delas? Se eu não der foco e atenção para o lazer, eu não vou fazer nada de lazer. Aí, aquela área vem aqui para baixo. Muito provavelmente eu vou começar a ficar insatisfeita, eu não vou mais fazer as atividades que me agradam, então eu vou começar a descontar isso em alguém, afeta meu relacionamento familiar, amoroso, eu vou ficar de mau humor, eu começo a afetar meu trabalho. Ou seja, se eu não der foco, tempo, ação e energia para cada uma das áreas, eu não vou ter uma evolução completa. Então eu vou pedir para vocês anotarem essas 4 palavras: foco, tempo, ação e energia. Somente utilizando esses 4 itens é que eu consigo fazer minha vida fluir e ir para frente. Aí a gente para pensar, né? Mas tem gente que consegue tanta coisa, consegue uns resultados fabulosos, e tem uns que não conseguem nada, ficam sempre ali, mas nada dá certo. Por que isso acontece? E aí a gente para pensar, toda pessoa de sucesso, todo grande sucesso, toda grande realização está diretamente ligado à ação. A ação. Se eu defino o que eu quero, eu preciso agir para chegar lá. Vamos fazer isso bem simples? Se eu quero chegar 2 quarteirões lá para frente, eu preciso começar a andar. Se eu ficar parada, eu nunca vou chegar daqui a 2 quarteirões. Certo? Então, se eu quero alguma meta, seja comprar um carro, comprar um apartamento, mudar de casa, ter um filho, eu preciso tomar ações, eu preciso agir. Eu não posso ficar aqui à espera que o quarteirão ande para cá e caia bem aqui onde eu tô. Eu não posso ficar parada esperando que as coisas caiam na minha mão sem que eu tome atitude. É a ação que vai produzir resultado. Não adianta falar que você é um excelente profissional, foi formado na melhor faculdade, tem os melhores cursos, mas a habilidade sem ação é nula.
Se você não fizer nada com isso que você tem, não for atrás, não agir, não lutar, de nada adianta, os teus resultados vão ser nulos. Perceba que pessoas bem-sucedidas têm a habilidade de agir e tentar de novo. Elas não se importam de ter errado, ter falhado e desistem. Para ser bem-sucedido, cada falha é interpretada como um feedback, como um retorno, no sentido de, puxa, não é esse o caminho, então aqui não deu certo, eu vou tentar por aqui. Não deu certo, eu vou tentar por ali. Então são tentativas atrás de tentativas. Se eu perguntar para vocês se vocês acham que Albert Einstein é bem-sucedido ou não, certeza que todo mundo respondeu sim, é bem-sucedido. Einstein fala assim, ó: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Se você desiste de alguma coisa que você está tentando há muito tempo agora, será que se você fizesse mais uma vez, essa única vez, não seria que te geraria resultado? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa desistência, com esse, então não dá. Dá, vamos atrás. Se alguém conseguiu, por que é que você não vai conseguir? Quem decide o que fazer para alcançar os teus resultados? É alguém que vai falando para você, faz isso. Alguém pode te orientar, mas quem decide fazer ou não é você. Então, os teus resultados estão na mão de quem? Na sua. Não deixa isso na mão dos outros. Toma para si. Tá? Tenha foco, persistência para realizar o teu sonho. Não deixa que família, sociedade te limite. Eu tenho uma historinha, vou contar rapidinho para vocês, que eu adoro, que é a historinha do sapo. Existia uma comunidade de sapos que se reuniram num vilarejo e tinham um pau de sebo. Eles estavam discutindo quem chegaria primeiro lá em cima. E eu vou tentar. E aí começou a formar uma comoção lá embaixo, dos sapos familiares e os vizinhos e todos, falando, gente, não dá, quanta gente já tentou, subiu, teve gente que caiu, morreu, não tenta, não dá pra chegar lá em cima. E aí os sapos iam tentando e no meio do caminho desistiam, porque começava a ficar alto e perigoso, então desiste. E o sapo continuava e subia, chegou lá em cima e pegou o dinheiro. E aí quando ele desceu, aquilo tinha sido um feito inédito. Quando ele desceu, vieram entrevistá-lo, mas o que aconteceu? Como que você conseguiu fazer, etc. E ele não respondia. E aí quando foram descobrir, o sapo era surdo. Ou seja, por ele não ter dado ouvidos à sociedade, às coisas e situações que o limitavam, ele conseguiu chegar no topo. Ele conseguiu chegar ao máximo do objetivo dele, alcançar o máximo do seu objetivo. Então, essa historinha vale para a gente repensar o quanto a sociedade nos limita, a nossa família nos limita, as pessoas ao nosso redor, às vezes, para tentar nos proteger, acaba nos impedindo de chegar lá no alto. Então, nunca perca o foco do teu objetivo. E agora, depois de tudo que a gente já conversou, depois de ter feito a sua roda da vida, eu te pergunto de novo, quem é você? Qual é o seu propósito maior de vida? A tua resposta bate com aquela resposta que você havia dado no começo? Aí eu peço para você refletir o seguinte: o pensamento que você tem hoje vai gerar tua atitude. Tua atitude vai determinar o teu comportamento. E o teu comportamento vai determinar o resultado que você vai alcançar. Então, se você quer alcançar tal resultado, vá fazendo o processo contrário. Verifique o comportamento que você está tendo e o pensamento que você tem tido. Será que essa cadeia vai te levar aonde você quer chegar? Se não, a gente precisa trabalhar em cima de alterar comportamento, alterar pensamento, para voltar a ter os resultados diferentes. Bom, agora que a gente já tem todo o nosso mapa, quem somos nós, vamos efetivamente trabalhar com gestão de tempo. Eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho,
avaliarem as atividades que vocês fizeram na semana passada, relembra o que vocês fizeram, anota. Se tiver difícil de lembrar, procura fazer essa tarefa durante esta próxima semana. Então, anota o que você faz de minuto a minuto. Então, tal a tal hora eu fiquei olhando o WhatsApp, olhei Facebook, fui para a reunião, fiz tal atendimento, atendi um cliente, fui cortar o cabelo, fui no aniversário de fulano, liguei para ciclano. Eu preciso que vocês tenham um mapa bem desenhado, bem delimitado de quais são as tuas atividades. Por quê? Com isso em mãos, vocês vão conseguir avaliar aonde vocês realmente precisam investir tempo. Algumas tarefas que vocês fazem hoje que de repente não frutifiquem algo proveitoso para vocês, que de repente pode ser uma tarefa retirada. E outra coisa que vai ser importante a gente avaliar em cima do que vocês têm feito, usando o seu tempo, aonde vocês têm investido esse tempo, é saber se o que vocês têm feito tem alguma ligação com o teu objetivo. Então, você tem um objetivo definido, uma meta, algo que você queira. Mas será que você tem feito no seu dia a dia alguma coisa que vai te levar até ela? A gente só vai ter esse diagnóstico, claro, quando souber exatamente quais são as tuas atividades no dia a dia. Por isso que eu preciso que vocês façam isso durante uma semana bastante detalhado, para então a gente conseguir avaliar essa situação, tá? E aí, uma vez que a gente enxergue, monitore isso, eu preciso que a gente perceba que atividades a gente consegue deletar, parar de fazer. Então, são atividades que não vão gerar produtividade nenhuma. Dou um exemplo, grupos de WhatsApp. Às vezes tem aqueles grupos que a gente dá 1 milhão de bom dia e perde um tempão e isso frutifica. Piadas e não gera resultado em nada, isso frutifica. Aí você vai falar assim, Vanessa, mas é importante eu ter esse contato com as pessoas, eu manter esse contato. É importante, de repente cai na área da tua vida, na roda da vida de relacionamento social, que é super importante, que a gente não pode abandonar. Mas aí eu te pergunto, que sentimento te gera esse monte de grupos de WhatsApp ou de Facebook? Vou dar um exemplo, de repente isso me gera o sentimento de estar pertencente a um grupo, de me sentir completa, de me sentir querida. Ok? Então, sentir-se querida, sentir-se completa é o que é importante para você. Então, o ganho oculto que você tem com essa atividade que não te gera produtividade nenhuma é sentir-se importante. Será que não há outra forma de sentir-se importante? Por exemplo, uma vez por semana você sentar durante 2, 3 horas num restaurante com aquele grupo de pessoas. Puxa, de repente a interação entre vocês vai ser muito maior e você gastou só 2 ou 3 horas, ao invés de ter gastado 2 horas por dia com aquele grupo. Então você vai ter um resultado maior em termos de se sentir importante e querido, com um tempo muito menor. Então, será que isso está te trazendo de ganho oculto compensa todas essas horas gastas? Para avaliar. Vão ter algumas outras tarefas que vocês vão avaliar que a gente vai perceber que a gente consegue delegar para alguém. Um exemplo, ir ao banco. De repente, ir ao banco é uma coisa que demora pra caramba, você tem tempo de fila, tempo que você fica no caixa, mas não precisa necessariamente ser você. A mesma coisa, por exemplo, ir ao mercado. Então, de repente, você pode pedir que outra pessoa faça isso para você e esse tempo você aproveita para usar para sua meta. Vamos supor que sua meta seja ficar mais próximo da família. Então, esse tempo você usa para dedicar para fazer um jantar especial para o seu esposo ou para brincar com o teu filho. Ou vamos supor que a tua meta esteja ligada a aumentar teu rendimento. Então, você precisa aumentar o número de clientes. Então, o tempo que você perderia na fila do banco, você agora vai usar para prospectar clientes.
Então veja que o tempo que eu aproveitei ou delegando, passando uma tarefa para alguém, ou eliminando alguma tarefa que não me trazia resultado, agora eu aproveito em prol de alguma meta. Certo? Então aqui é uma rentabilização do meu tempo. Eu estou otimizando o tempo que antes eu perdia, agora eu estou otimizando e eu passo a aproveitá-lo de uma maneira muito mais eficaz. E tem o treinar. De repente tem alguma atividade que você vira e fala assim, não, mas só eu sei fazer. Só você sabe fazer ou só você pode fazer? Por exemplo, vamos supor que você seja um coach e você tem que fazer um atendimento. O teu cliente quer que você o atenda, então só você pode atendê-lo. Você não pode delegar isso, certo? Uma vez que só você pode atendê-lo, essa é uma tarefa que não pode ser delegada e não pode treinar ninguém. Mas vamos supor que tem uma planilha de Excel que você preenche com os gastos do teu escritório. Ah, não, mas só eu posso fazer. Não, outra pessoa pode fazer, mas você precisa treiná-la. Então, de repente, você pode delegar, ocupar, sei lá, 3, 4 horas do seu tempo. Seria perdido, porque você não, na tua rotina você não usaria 3, 4 horas para treinar alguém, mas você vai usar 3, 4 horas para treinar uma determinada pessoa para que você não tenha mais que fazer essa planilha nunca mais. Então, de repente, o tempo que você começa a aproveitar, que começa a ficar livre nas semanas seguintes, com você não tendo que fazer essa planilha, você usa agora para treinar. E aí você abre espaços de tempo nas próximas semanas. E treinar não é, fulano, senta aqui, agora a partir de hoje você vai fazer isso, 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 preenche, ok. Não, é a gente estar junto, explicar. Às vezes o que a gente fala, não, na maioria das vezes o que a gente fala não é o que o outro entende. Então, checa, Mariazinha, eu preciso que faça isso, isso e isso. Entendeu? Ah, entendi. Então agora fala pra mim, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer assim. Isso, e mais daquele jeito, né? Isso. Então, agora me mostra como que vai ser. E aí ela faz e você vai monitorando. Então, existe todo um processo para que a gente garanta que ela faça exatamente como eu faria. Ou, se não fizer exatamente como eu faria, que tenha o mesmo resultado que eu teria. E aí eu posso deixar de fazer essa tarefa também. E é tempo que eu vou economizando lá na frente. Né? Então a gente já viu algumas maneiras de economizar tempo. Agora eu vou passar para vocês um sistema de como montar uma agenda, que é um sistema bastante eficaz, e só que no começo ele demora até um tempinho para a gente montar a agenda da semana, mas depois vocês vão vendo que isso vira automático e a gente faz isso de uma forma muito rápida. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, peguem folha de papel de novo. Pode pegar uma agenda e uma folha de papel. Na folha de papel, eu vou pedir que vocês desenhem tudo que é importante. Então, vamos supor, eu vou desenhar um coração porque meu relacionamento é importante para mim. Vou desenhar um cachorro porque passear com meu cachorro é importante. Vou desenhar um livro porque aprender, ir para a faculdade, ler livros é importante para mim. Vou desenhar uma mesa que de repente representa o meu trabalho, porque o meu trabalho é importante. Então, tudo que seja importante, você desenha nesse papel. Tudo que seja importante e tudo que precisa estar presente na sua agenda. Ok? E aí, reserva isso. Agora eu vou pedir para você escrever quais são as tuas metas. O que você precisa ir atrás? Então, é comprar um apartamento? É comprar um carro? É ter um filho? É melhorar o relacionamento com seu marido? O que você precisa fazer? Qual é o seu objetivo? Lembrando que quanto mais específica a meta, melhor. Então, por exemplo, eu preciso comprar um apartamento. Quantos quartos? Quanto vai custar? Divide em submeta. Vai custar X mil reais. Então, por mês, eu tenho que economizar X dividido por 12. E aí, a gente vai, para a gente poder trabalhar mês a mês e depois dividir semana por semana para eu saber exatamente o que eu preciso fazer durante esta semana para alcançar essa meta daqui a tanto tempo. Então, faz essa listinha também. Essa listinha vai ser fixa, a gente vai usar ela para fazer a agenda de todas as semanas daqui para frente.
tá? Agora, olhando para esses desenhos que você fez, a gente vai gerar uma lista. Uma lista das tarefas que eu vejo aqui. Então, por exemplo, tinha um coração. Eu preciso me dedicar para o meu namorado, para o meu marido. Então eu vou fazer um jantar romântico. Vou ir ao cinema. Ok. Tinha um livro. Eu preciso ler 30 páginas desse livro essa semana. Ok. Tinha a mesa do meu trabalho. Bom, eu preciso... Segunda, quarta e sexta eu tenho uma reunião de 1 hora. Eu preciso prospectar. Então, eu preciso usar 2 horas por dia para prospectar novos clientes. Eu anoto lá. Então, relacionado a cada desenho, eu vou fazer uma lista do que é importante eu fazer no meu dia a dia relacionado a cada uma dessas atividades. Ok? E aí, eu olho as minhas metas. Por exemplo... Para comprar o apartamento, eu vou precisar juntar, sei lá, 10 mil reais por mês. Uau! Para eu juntar 10 mil reais por mês, eu preciso aumentar meu número de clientes. Então, eu vou ter que melhorar minha prospecção. Então, eu preciso ligar para 10 clientes por dia. Mas com o que eu gasto não vai dar. Então, eu preciso reduzir custos com X, sei lá, com restaurantes. E aí, eu vou aumentando essa listinha. Ótimo! Então, agora tudo que eu tinha aqui... baseado em desenho, em metas, agora eu já tenho só nessa lista. Eu venho para essa lista e eu numero de 1 a 5. 1 é super, mega, ultra importante. 2 é muito importante. 3 é importante. 4 é pouco importante. 5, eu preciso fazer, mas não precisa ser agora, pode ser depois. Com essa lista de prioridades, eu consigo pegar o que é número 1, 2... E o que é número 1 e 2, eu preciso obrigatoriamente encaixar na minha agenda. Isso não pode falhar. Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso pagar tal conta, vence tal dia. Esse dia eu tenho que pagar essa conta. Eu tenho a reunião da escola do meu filho. É esse o dia. Tem coisas que eu não consigo adiar. Então, é nesse dia que eu vou fazer. Então, agora vocês estão com a agenda. Essa listinha vocês vão distribuindo na agenda. Então, por exemplo, a prospecção a gente tinha falado que ia usar 2 horas por dia, certo? Então, eu pego 2 horas, vamos supor que vai ser segunda-feira das 2 da tarde às 4. Eu já reservo que eu vou fazer prospecção nesse período. E eu vou encaixando tudo que estava na minha lista nessa agenda. Como se a agenda fosse um grande jogo de Lego, ou um grande quebra-cabeça, onde eu pego... O quanto eu vou precisar para fazer tal tarefa, encaixo no outro horário, até que eu tenha a minha agenda completa. Para quem mora em São Paulo, é importante a gente contabilizar o tempo que eu levo com deslocamento. Trânsito aqui a gente gasta muito tempo, São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Então, já que eu vou perder muito tempo com isso, eu coloco 1 hora para me deslocar, porque nessa 1 hora não adianta eu querer fazer outra coisa que eu não vou conseguir, vou estar no carro, né? Então, tudo isso vai me permitindo que eu mapeie a minha agenda. Sobrou algum tempo livre? Deixa livre. Por quê? Com ele eu posso fazer 2 coisas. Primeira, se surgir algum imprevisto, eu consigo encaixar nesse local. Segunda, se eu tiver alguma coisa que eu consiga, alguma tarefa, por exemplo, da semana que vem ou da sexta-feira que eu consiga antecipar para quarta, eu vou antecipando. E assim eu vou liberando tempo que eu vou poder usar de outra maneira mais para frente. E assim a gente consegue ir acelerando e otimizando a tua agenda. Terminei de fazer minha agenda de segunda a domingo. Dá uma olhada, fecha os olhos e reflete. E vai imaginando como que vai ser sua semana pensando nessa agenda. E aí você consegue, mas se eu pensar, por exemplo, mas se eu fizer isso não vai ser produtivo. Então, acho que em vez de fazer isso na segunda-feira, eu vou deixar isso para fazer na quarta, vai ser mais produtivo. A gente consegue ter uma ideia da semana, tá? Esse é um método super eficiente para montar a agenda. E aí, vocês vão falar, Vanessa, mas é super confuso. Não, não é confuso. Ouve de novo essa partezinha do áudio, vai fazendo esse passo a passo e a gente vê que é bastante tranquilo de fazer. Como eu falei, no começo pode ser que demore, sei lá, 15 minutos
20 minutos para você fazer a agenda da semana que vem. Mas a hora que você pega o jeito, isso já fica meio que na cabeça, os desenhos, a lista já mantém mais ou menos a mesma, tuas metas são as mesmas, e vai ficando muito mais rápido de fazer as semanas seguintes. Isso vira automático. Então não é complicado, é muito simples. No começo demora um pouco mais de tempo, sim, mas isso cai no automático e começa a ficar bastante simples. Vanessa, que ferramenta você usa? Se você prefere trabalhar com agenda de papel, show, pode usar agenda de papel, funciona perfeito. Eu gosto de usar o Google Agenda. Então, se você tem um Gmail, lá no cantinho tem aqueles monte de quadradinho, um deles é agenda. E aí você consegue visualizar a tua agenda da semana e fazendo exatamente esse joguinho de Lego que eu falei. Separa, por exemplo, tal reunião, das 8 às 10 da manhã. Às 19 horas eu tenho consulta. Então, das 18 às 19 eu tenho deslocamento. E aí você vai montando e deixando reservada. Por que eu gosto da agenda do Google? Ela vai ficando coloridinho aonde você já tem compromisso. Então, a hora que você olha para a tua agenda, fica muito claro você saber aonde você tem horário livre e aonde você já vai estar ocupado. Então, você consegue seguir aquela agenda. E você vai ver que à medida que você segue a agenda, você começa a fazer as coisas muito mais rápida, porque você não para pensar, o que eu tenho para fazer agora? Esses tempinhos você não perde mais. Você só segue aquele roteiro que você tem escrito. Isso é muito bacana, isso é muito produtivo. E tem uma outra ferramenta que eu uso, que a Ellie que passou para vocês, que é o Wunderlist. É uma listinha de tarefas que você baixa no celular e aí você vai colocando, por exemplo, cortar cabelo, pagar conta tal, ligar para fulano. São tarefas que você faz muito rápida. Comprar açúcar, comprar caneta. E aí, à medida que você vai fazendo, sobrou um espacinho, você olha para o teu Wunderlist. Ah, tem que fazer isso aqui, vou lá e faço, pum, ok, já fiz. Então, você vai marcando e ele vai apagando da tela o que você já fez. Então, os espaços que eu pedi para vocês deixarem livres também servem para isso, para vocês irem executando tarefas rápidas e liberando o teu tempo para outras tarefas. E mais uma vez, se você tem tudo anotado, preso em algum lugar, você não precisa mais gastar aquele tempo para ficar pensando o que fazer. Isso acelera muito os teus resultados e a tua produtividade. E essa é uma maneira muito boa de você se reorganizar e fazer o teu tempo ser mais produtivo. Tá? Com a agenda feita, então, retoma suas metas. Verifiquem se elas fazem parte da sua semana, do seu dia a dia, se a tua rotina durante essa semana vai te permitir alcançar estas metas. E aí, quando você faz isso, faz uma pergunta para você. Quem é que está te impedindo de alcançar essas metas? A hora que a gente põe no papel e na agenda, a gente vê que só está nas nossas mãos. Então, quem muitas vezes impede a gente de alcançar o que a gente quer, somos nós mesmos. Ah, eu quero perder 20 quilos. Ok, então você vai fazer dieta. Põe lá o horário para você ir no supermercado, comprar aquelas coisas que você precisa. Põe lá o horário da tua ginástica. Aí você vai na terça-feira, olha na agenda de segunda. Ah, ontem eu não fui na ginástica. Ah, hoje eu também não vou. Peraí, isso não estava ligado à tua meta? Isso não estava ligado ao que você queria? À tua roda da vida? Se você não está fazendo aqui, você não vai alcançar. Então, isso te dá muito mais responsabilidade sobre o que você colhe. Então, a agenda ela não é só útil para você economizar tempo, a agenda é útil para te dar a noção do quanto você é responsável pelos teus resultados. Isso vai te ajudar bastante, certo? Então, para a gente mudar a nossa vida, ter mais resultados, procure maximizar e usar da melhor maneira que você puder o teu maior bem. Qual é o teu maior bem? É o teu tempo. Então, otimize o seu tempo. Use da melhor maneira possível. E não deixe nada para depois. Faça um ponto de virada agora na sua vida, para não se arrepender depois. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigada pela atenção e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Gratidão.